aqui é a professora Janaína Cipriano com mais um vídeo de ciências para vocês. Hoje o tema da aula é propriedades específicas da matéria. Lembra na aula anterior? Na aula anterior, né, quem quiser pode procurar aí o vídeo da aula passada, nós tratamos das propriedades gerais da matéria. Primeiro nós conceituamos matéria, né, que é tudo aquilo que existe, tem massa, ocupa lugar no espaço. Então, o corpo dos seres vivos é feito de matéria, a água é matéria, o ar é matéria, metal é matéria, plástico, né, ferro. Então, tudo aquilo que existe tem massa e ocupa lugar no espaço. Nós definimos, né, esse conceito e nós também estudamos as propriedades gerais, que são aquelas que toda matéria apresenta, tá bom? Volta lá no vídeo para você revisar. Na aula de hoje, nós vamos falar das propriedades específicas da matéria. Vou fazer algumas demonstraçõezinhas aqui para vocês. As propriedades específicas, como o próprio nome está dizendo, são aquelas próprias de cada tipo de matéria. Então, uma propriedade, por exemplo, que a água apresenta, que um metal, o ouro, por exemplo, não apresenta, né? Uma propriedade que o plástico apresenta, mas a madeira não. Então, assim, essas propriedades nos permitem distinguir as substâncias, nos permitem distinguir os tipos de matéria, por isso que elas são chamadas de específicas. Legal, entendeu? Bom, vamos lá. Essas propriedades, tá, foram divididas em três grupos para facilitar o estudo. Nós temos as propriedades específicas do tipo físicas, químicas e organolépticas. Tudo isso está escrito lá no nosso resumo, tá, gente? Não precisa se assustar. As propriedades físicas, vamos começar com esse primeiro grupo, são aquelas que não alteram a composição da matéria. A matéria não se transforma em outra substância. Então vamos ver alguns exemplos. Ponto de fusão, ponto de ebulição, por exemplo. São propriedades físicas específicas. O que seria ponto de fusão? Lembra do conceito de fusão? Que é quando a matéria passa do estado sólido para o estado líquido. Eu trouxe aqui uns cubinhos de gelo, ó. Tá? Eu já tirei ele um pouquinho do congelador. O que está acontecendo? Vocês estão percebendo? O gelo está derretendo. Então, ele está passando do estado sólido para o estado líquido, né? A gente está percebendo aqui o processo de fusão acontecendo. E qual é o ponto para isso acontecer? O ponto de fusão é a temperatura em que esse processo começa a acontecer. No caso da água, né? Porque gelo é água em estado sólido, né? A matéria pode ser encontrada nos três estados físicos. O ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. O que isso significa? Que a partir de 0 grau, né, essa água em estado sólido, que é o gelo, começa a derreter. Mas a água tem um ponto de fusão 0 grau. Imagina se eu quero, por exemplo, derreter uma barra de ferro, né? 0 grau, vou derreter uma barra de ferro? Claro que não, né? O ponto de fusão, por exemplo, do ferro é 1538 graus Celsius. Então, olha como é que é diferente, né? Cada matéria tem seu ponto de fusão próprio, tá? Por isso que é uma propriedade específica. A mesma coisa acontece com o ponto de ebulição. O que é ebulição? Lembra? Ebulição é a passagem da matéria do estado líquido para o estado gasoso. A água, por exemplo, ela passa do estado líquido para o estado gasoso a uma temperatura de 100 graus Celsius, é quando a água começa a ferver, né? Agora, toda a matéria passa do estado líquido para o estado gasoso a 100 graus Celsius? Claro que não, né? Por exemplo, o ferro, você precisa de uma temperatura superior a 2.800 graus para começar a derreter, para começar, a passar para o estado gasoso, né? Então, cada matéria tem seu ponto de fusão e cada matéria tem seu ponto de ebulição. Por isso que são propriedades específicas, tá bom? Um segundo exemplo, gente, seria a questão da densidade. Vamos lá. A água, ela apresenta uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Densidade é a razão, né? É a divisão da massa pelo volume. A densidade da água é 1 grama por metro cúbico. O óleo, por exemplo, o óleo tem uma densidade diferente. A densidade do óleo é 0,8 gramas por metro cúbico. Então, será que quem é mais denso, a água ou o óleo? Se a água tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico e o óleo 0,8, a densidade da água é maior, não é? Tanto que se eu colocar um pouco de óleo nesse copo com água, você percebe aqui, ó, o que aconteceu? O óleo subiu, né? Ele está flutuando
que isso significa? Que ele é menos denso. Se ele fosse mais denso, ele afundaria, ele não iria boiar, né? Ele simplesmente afundaria. Então, tudo que é menos denso que a água, boia, tudo que é mais denso, afunda. Isso por quê? Porque cada substância tem a sua densidade própria, tá bom? Um outro exemplo, tá, de propriedade específica, que cada substância tem a sua, é a questão da solubilidade, tá? Eu consigo dissolver óleo na água? Não, o óleo não se dissolve na água, né? Quando a gente tenta misturar óleo com água, a gente não consegue fazer. A gente tenta, mas olha lá, óleo e água não se misturam, né? Você não consegue dissolver óleo em água. O óleo não tem essa capacidade, não tem essa propriedade de ser dissolvido na água, tá? Outras substâncias têm? Sim. Se eu misturar álcool, por exemplo, com a água, eu consigo dissolver, o álcool se dissolve na água. Então, cada substância, né, tem essa propriedade de forma diferente. Uma dissolve, outra não dissolve, tá? Por isso que a gente diz que essas propriedades são específicas, tá bom? Tem outros exemplos também, lá no nosso resumo você encontra mais. Um outro tipo de propriedade específica que nós falamos são as propriedades específicas do tipo química. Essas propriedades, a matéria ela se transforma em outra coisa. Você quer ver um exemplo? A queima. Algumas substâncias a gente pode queimar. Por exemplo, um pedaço de papel eu posso queimar? Posso, né? Eu queimo. Vou tentar queimar aqui rapidinho. O pedaço de papel a gente queima, não é isso? Estou queimando o papel. Quando esse papel estiver todo queimado, for todo queimado, ele vai continuar sendo papel? Não. A celulose, né, que é a matéria que forma o papel, está sendo transformada em quê? Em cinza, vapor, gás carbônico. Aqui, ó, vapor vai desaparecer, daqui a pouco vai sobrar um pouquinho de cinza. Então, o que aconteceu aqui? Você teve a gente observa aqui uma propriedade, que é a queima, que nem todo material é capaz, né, de ser queimado dessa forma, né? Você, por exemplo, consegue queimar, se eu ligar o fósforo, eu queimo por exemplo, esse alumínio? Não, né? Então, cada um tem a sua propriedade específica em relação à queima. E aqui a gente observou que o papel se transformou, né, em outra substância, que foi o vapor d'água, foi a cinza. Então, por isso é uma propriedade química. A gente também tem aqui o ferrugem, né? Algumas substâncias, algumas matérias sofrem um processo de enferrujamento, como o ferro, encontrado em contato com o ar úmido, né, que é oxigênio e vapor. Esse ferro sofre o processo de ferrugem. Agora, o vidro enferruja? Não. Né? O plástico enferruja? Não, porque eles não têm essa propriedade. Como eu falei, é uma propriedade específica, tá? E para terminar, as organolépticas. As organolépticas é bem tranquilo, são as propriedades que nós percebemos pelos nossos sentidos. Então, por exemplo, a propriedade cor. Cor a gente percebe pelo sentido da visão, né? Cada matéria tem sua cor específica, não é verdade? O metal tem a sua cor característica, a madeira tem sua cor característica. Outra propriedade organoléptica, por exemplo, textura. Cada material tem a sua textura. Madeira tem uma textura, alumínio tem uma textura. A gente percebe pelo tato. Odor, né? Cada material tem o seu cheiro, a gente percebe pelo olfato. E por aí vai. Brilho também a gente percebe pela visão. Essas são as propriedades organolépticas, tá bom? Dá uma olhadinha no resumo, lê as definições, lá tem mais exemplos. Volta o vídeo, faz os exercícios, tá bom? E até a próxima aula. Um beijo, pessoal!